Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Alberto e você está no canal Estante e Prateleiras. Hoje nós vamos trabalhar este livro de Raul Pompeia, O Ateneu. O Ateneu. O Ateneu foi escrito em 1888, em pleno final do século XIX, né? E no ano também da abolição dos escravos. Este livro é um livro que muitas vezes é indicado como livro de leitura para vestibular, para os estudantes pegarem, analisarem e fazerem as suas provas. Muitas universidades indicam este livro, mas outras não. Mas eu aconselho a leitura deste livro, porque é muito boa e é muito agradável. É agradável porque quando eu li, eu digo assim, que é uma leitura difícil, mas você consegue ler e se maravilhar com os conhecimentos do Raul Pompeia. Quando eu li, enquanto eu estava lendo este livro, eu comparei o Raul Pompeia com o Machado de Assis. Por quê? Porque ele faz faz muitas comparações, ele utiliza de muitos conhecimentos. Eu achei muito interessante, como, por exemplo, ele cita personagens da Bíblia, ele cita personagens da mitologia grega, mitologia romana e todos os conhecimentos também de literatura e de língua portuguesa. Usa figuras de linguagem, usa comparações. Eu achei belíssima a leitura deste livro. Tá? Vamos para o Raul Pompeia, depois eu falo um pouquinho mais sobre o livro. Raul Pompeia foi um escritor brasileiro muito importante, que nasceu no dia 12 de abril de 1863. Ele é de uma família rica, né? Não foi pobre, foi de uma família rica, filho de um advogado, o seu Antônio Ávila de Pompeia e Dona Rosa Teixeira Pompeia. O Antônio Ávila Pompeia, ele era advogado, muito rico, muito conceituado, e depois de o filho estudar em um colégio externo, né, de um colégio comum, e ir para o colégio e voltar, e também estudar com professores particulares, ele resolveu colocar o filho num bom colégio. Levou para o colégio Abílio. O colégio Abílio é um colégio grande, importante, que recebia os filhos da elite da época. Raul Pompeia, ele também se dedicou bastante, era um estudante aplicado, gostava de desenho, de fazer caricaturas e de escrever. Com o crescimento, com o desenvolvimento nos seus estudos, ele passou a fazer a universidade, a faculdade de Direito. Ele estudou Direito em São Paulo e uma vez que teve um ano que ele não passou, combinou com os alunos irem para Recife e lá ele se formou. Formou em Direito, mas não exerceu a profissão. Ele voltou para o Rio e lá ele trabalhou no jornalismo. Raul Pompeia, então, ele escreveu contos, escreveu crônicas e romances, né? Como este aqui. Esse romance, diziam os críticos, né? Existe aqui uma teoria, né? Uma ficção do colégio Ateneu, mas existe uma certa mistura também com a realidade. Então, Raul Pompeia escreveu as memórias de Sérgio, que é o personagem principal do romance, durante os 2 anos que ele estudou. Vindo aqui para o Ateneu, observe como começa o livro. Logo na primeira página, ele diz aqui: vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta, vais encontrar o mundo. E que mundo? Isso quis dizer que
ele estava habituado a uma vida em casa, a uma vida no aconchego da casa, do seu quarto, do seu alimento, do carinho do pai, da mãe. Mas agora ele teria outra vida, uma vida diferente. Com apenas 11 anos, ele entra no colégio Ateneu. E nesse colégio, antes da primeira aula, ele faz umas visitas. Primeiro, para conhecer o colégio. Então vai falar ele conhece o diretor, que é o professor Aristarco, e ele e o pai, né? Os dois vão, conversam com o diretor. O diretor, então, muito educado, mas muito firme na sua palavra. Ele se diz na educação, diz que ele é radical. Ali é um lugar onde vai aprender a moralidade. O colégio é um lugar de moralidade, de respeito, de vida, e ele vai aprender muita coisa. O pai fica satisfeito. Nesse encontro vem também eles conhecem também a dona Ema, esposa do Aristarco, dona do colégio. E então o Aristarco diz: no colégio eu dirijo, eu sou responsável pela direção. Mas se os meninos caem doentes, se sofrem alguma coisa, tem a enfermeira, que é a Ema. Então apresenta a sua esposa. É uma senhora bonita, elegante e muito cuidadosa. Logo que vê o menino, aconselha a cortar os cabelos. Esse foi o primeiro contato com o colégio. Mas o pai dele ainda foi numa festa do colégio com o menino para conhecer. Ele ainda não tinha sido admitido. Foi com o pai. E gostou muito do movimento, das atividades, das apresentações, dos discursos. Os alunos faziam discursos e apresentavam seus trabalhos. Então ele gostou bastante. Mas logo no primeiro dia, já toca a sineta, né? A sirene, para começar a aula. E ele é levado por um professor para a sala de aula. E o professor aconselha a ficar com um aluno, que é o Rebelo. Então, ele conhece o Rebelo. O Rebelo é um ótimo aluno. Ele vai conversar, né, apresenta o colégio novamente e também fala de determinados alunos. E um conselho que ele dá: aqui no colégio existem duas categorias de alunos, o protetor e o protegido. O colégio é internato, né, para só homens, então meninos estudavam lá. E o contato era só menino, não tinha menina. O Rebelo diz: você, então, deve ser forte, porque aqui existe a classe dos protetores e os protegidos. Então, não queira ser protegido. Foi o conselho que ele deu: não queira ser protegido. O Sérgio grava bem esse recado. O Rebelo disse: o protegido, ele sempre deve oferecer alguma coisa a mais. O colégio tem toda uma disciplina, mas não consegue vigiar em todos os momentos. Apesar de o diretor ser muito radical, ele fazer questão de pegar a sala de surpresa, pegar o aluno de surpresa, de deixar as salas fechadas, porta fechada, a janela fechada, e ele, sem que ninguém esperasse, ele abre a janela, ele abre a porta para ver o que está acontecendo. O primeiro menino com quem ele tem contato é com o Sanches. Colégio muito grande, então tem um salão, uma sala muito grande, onde tem uma piscina no lugar do banho dos meninos. Todos tomam banho juntos nessa piscina. O Sérgio foi tomar banho um dia e no movimento, muita gente, são 300 alunos. Uma hora ele sente sendo puxado para o fundo. E quando ele já estava sentindo que ele estava morrendo afogado, vem alguém e puxa para cima e salva. É o Sanches. O Sanches salva e quer ser amigo dele. Depois o Sérgio percebe que a impressão que ele teve é que o próprio Sanches foi que puxou para o fundo da piscina. Então ele desconfia. Com o tempo, o Sanches vai se aproximando mais, quer dar lições para ele, das aulas, e se aproxima. Então ele acha muito estranho e decide se afastar.
O Sérgio, ele guardou o recado do Rebelo e já desconfia do Sanches. Quando ele estudava bastante, quando ele tinha boas notas, estava tudo bem. Mas uma vez que ele disse não para o Sanches, então ele foi baixando as notas porque deixou de estudar com ele, né? E passou a ser tornar-se um péssimo aluno. Ali realmente era o mundo, como disse o pai do Sérgio. Ali era o mundo porque ali tinha todo tipo de vício, de pecado, de coisa, de ruindade. Tinha o orgulho, a vaidade, a ambição, tinha a concorrência, tinha o mundo estava ali. Então era um livro em que o Raul Pompeia mostra isso. No livro do diretor, ele foi incluído como as notas baixas. O colégio era tão radical que todas as manhãs o diretor ele lia as notas dos alunos e aquele que tinha notas baixas era considerado péssimo aluno. Então o diretor mesmo ele batia com o livro de notas nas costas do aluno para humilhar. Eles eram humilhados na frente de todos os alunos. Então eles todos ficavam zombando na mesma hora. Era um colégio que ensinava, mas também que obrigava e que oprimia os alunos. O outro aluno com quem o Sérgio vai ter contato é o Franco. O Sérgio percebeu logo que o Franco era sempre humilhado, porque ele tirava notas baixas. E muitas vezes encontrava o Franco também de joelhos. Joelhos como que pagando pena, de castigo, porque ele era um péssimo aluno. Outro com quem ele se encontrou foi com o Bento Alves. Bento Alves era um menino alto, um menino forte, muito forte mesmo, muito inteligente e muito quieto, muito quieto. Outro dia aconteceu um crime no colégio por conta de ciúmes de uma funcionária, a Ângela. A Ângela prometia um amor exclusivo para um e um amor exclusivo para outro, para um jardineiro e para outro funcionário. Pois é que um matou numa briga, acabou matando o outro. E o assassino estava com a faca na mão, um punhal, tudo uma arma, e ninguém podia se aproximar. Até que o Bento Alves conseguiu aproximar-se dele, imobilizou, tomou a faca, ele se tornou um herói. Aconteceu que depois o Bento Alves se aproximou do Sérgio. O Sérgio novamente, ainda com a antena ligada, ele se aproximou, mas ainda sempre observando. Foi um grande amigo. Ele estudou junto, eles participaram de um grêmio, o Grêmio Amor ao Saber, e estudaram juntos. Mas só que com o tempo, praticamente eles se apaixonaram, eles ficaram muito ligados, muito amigos, muito próximos, ao ponto de um oferecer flores ao outro. Aí o negócio complicou, né? Porque tinha ironia, tinha brigas, tinha confusões por conta dessa amizade. O tempo foi passando, mas eles estudaram bastante e o Sérgio teve muito proveito dessa amizade. Houve um aluno também muito competente, o Egberto. Egberto foi um aluno muito estudioso, muito amigo, era um aluno também muito inteligente e muito verdadeiro, estudioso, tudo mais. Ele era tão amigo do Sérgio e um bom aluno, teve muita amizade com o diretor, o professor Aristarco, e uma noite dessa foi jantar na casa do diretor. O Sérgio também foi. E lá estavam conversando, a Emma se aproximou para conversar e tal. E lá era que a Emma fazia carinho ao Sérgio também. O Sérgio ficou atento a todas essas coisas. Então muitas coisas aconteceram nesse colégio. Até falcatrua. Falcatrua também ele vivenciou. É o caso um famoso caso da goiabada. Na goiabada, a goiabada era uma sobremesa para os 300 alunos, né? Como o Aristarco
era vigilante, ele gostava muito do colégio, o tesouro dele era o colégio. Mas também ele tinha a intenção maior, que era receber o dinheiro dos pais, que eram da elite, né? Então ganhar muito dinheiro com a educação. E queria economizar para ganhar mais dinheiro ainda. Então na merenda, a merenda era um lugar onde ele poderia tirar. Em vez de goiaba, ele misturava também com banana. Mas teve um tempo aí que a mistura foi demais, colocaram banana demais, então os alunos se revoltaram. Por quê? Porque já não estavam quase sentindo o gosto de goiaba. Então fizeram movimentos, né, dos alunos, se dirigiram ao diretor, e o diretor deu uma desculpa dizendo que o fornecedor é que tinha enganado, mas que ia tomar as providências. Então a goiabada voltou a ser de goiaba. Então ele tomou essa providência. Nesse colégio Ateneu, era um colégio grande, né, destinado aos filhos da elite, e o colégio então ficava sempre aberto a receber novos alunos. Recebeu então esse Egberto, que tornou-se um grande amigo do Sérgio, mas recebeu também um outro aluno que não queria estudar num colégio internato, morar no colégio, né, sair somente nos finais de semana ou nos feriados. Acontece que nesse colégio alguém provocou um incêndio. Então o tumulto foi grande. O Sérgio observou as labaredas, o fogo dominando as paredes, os livros, todas as coisas, a biblioteca, as salas de aula. O diretor, que era muito orgulhoso, muito vaidoso, muito apegado ao colégio, ficou sem o colégio. E também sem a esposa, porque não se sabe para onde foi a Emma. Se sabe que a Emma tinha muito carinho, muito cuidado, e gostava muito do Sérgio. Mas aí vocês vão ter que ler o livro para saber o que foi que aconteceu. Vamos ter a curiosidade, né? A posição do Raul Pompeia na literatura nacional é muito controvertida, porque alguns críticos afirmam que este livro, por exemplo, participa da escola realista. Ele foi muito realista ou naturalista. Porque ele falava da miséria, dos pecados, dos erros, das falhas das pessoas, da humanidade, né? E também ficava na parte do impressionismo. Impressionismo por quê? Porque ele dava a impressão do que acontecia naquele colégio. Ele dava muita emoção, dava muito as suas ideias a respeito dos pensamentos, das críticas e muito valor às emoções. Raul Pompeia, ele faleceu em 1895, quando ele tirou a sua própria vida. Então, alguns estudiosos dizem que ele tirou a própria vida por conta de alguns problemas que ele teve em relação à ideologia política e à ideologia, discussões que ele tinha com os companheiros, e houve até um bate-boca e houve discussão até com o poeta Olavo Bilac. Esta foi a resenha do livro O Ateneu, de Raul Pompeia. Se você gostou, dê um like, diga sim, diga que gostei. E se inscreva também, é muito importante a sua inscrição. E é importante também acionar o sininho para que você receba os outros vídeos que nós vamos produzir também. Tá bom? Então, um abraço, fique com Deus.